Deus, recebam essa mulher tão cheia do Espírito Santo, que hoje vai trazer o alimento para as nossas vidas, amém? Eu quero que você fique de pé e nós vamos estar orando pela serva do Senhor. Aleluia. Pai, diante de Ti, a Tua filha, Pai. Usa mais uma vez, Senhor, que esta noite a palavra ministrada venha, Senhor, trazer aos nossos corações a Tua presença, a Tua graça, que o Senhor possa falar através da vida da Tua serva, Pai. E que nós possamos ser tão cheios da Tua presença, Pai, que seremos transformados, curados, Pai, amados por Ti, Pai. Usa poderosamente a vida da pastora Luana, Pai. E que neste momento, Senhor Jesus, os céus estejam neste lugar, Pai, para que nós possamos glorificar ainda mais o Teu nome através da vida da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Podem tomar assento, irmãos, por gentileza. Para nós é uma alegria estar na casa do Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Confesso que quando recebi o convite da Mafê, eu senti um pouco de medo, porém me senti honrada e agradecida ao Senhor. Agradeço a Mafê, não sei onde ela está, e agradeço o pastor Elienay, o apóstolo Joabe, toda a liderança da nossa igreja que nos confiou esse importante desafio, que é trazer a palavra numa noite tão linda, tão especial, onde nós já podemos sentir a presença de Deus, através dos louvores, através das danças, dos teatros, de tudo que nós vimos aqui. Tudo isso glorifica o nome do Senhor. Amém? Trago um abraço da nossa congregação lá em Curitiba, para toda a igreja. Hoje está fazendo 8 meses que nós estamos lá e nosso coração está alegre, nosso coração está satisfeito do que o Senhor tem feito em nós e através de nós naquele lugar. Nos acompanha a família do Mateus, da Fran, a Sofia, o Benjamin, tem um bebezinho ali também chegando, e também a Mariana, que está conosco, a líder da dança lá de Curitiba. E a minha família linda, meu esposo, o Israel e a Yasmin. Somos gratos ao Senhor, amém? Bom, o tema escolhido pelas meninas, que tema poderoso, que tema lindo, né? Tantas coisas nós temos a falar a respeito do fogo do Espírito Santo. E quando eu me preparava e meditando, orando, para saber o que eu deveria trazer para a igreja, né? Eu encontrei algumas manifestações do fogo do Espírito Santo na palavra de Deus, que nós podemos trazer para nós, como ministros na casa do Senhor, ministras da dança, ministros do louvor, todos os que servem, né, com amor na casa do Senhor. Então, as manifestações do fogo do Espírito Santo pode significar na palavra de Deus pacto, purificação e poder. Amém? Vamos repetir essas 3 palavras? Pacto, purificação e poder. Aleluia. Glória a Deus. Para dar início, eu gostaria de ler com a igreja Gênesis capítulo 15, versículo 17. Gênesis 15, 17. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Amém? Nesse episódio, irmãos, a palavra de Deus fala de quando Deus apareceu a Abraão em uma visão. E ele aparece para Abraão e fala: Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. Eu sou o seu presente. Eu sou a sua recompensa. E tem mais, Abraão. Eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar um filho. E a sua descendência será tão numerosa que você não poderá contar. E além disso, eu vou te dar a terra em que você está pisando. Eu prometo a você, Abraão.
E Abraão creu no Senhor, e a palavra diz que isso foi imputado a ele como justiça. Ele foi chamado de justo porque creu. Só que ele pediu um sinal para Deus. Ele faz uma pergunta e fala: Senhor, como saberei que eu hei de herdar essa terra? Então Deus pensou, ele precisa de um sinal. Eu vou fazer um sinal, uma aliança, um pacto com o meu amigo Abraão. E o Senhor dá ordens a ele. O Senhor fala: Abraão, você vai pegar uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e uma pomba. E você vai dividir os animais ao meio e colocar as metades uma em frente da outra. E deixar um corredor. E Abraão obedece ao Senhor e faz conforme o Senhor ordenou. Ele mata os animais, divide ao meio e coloca a metade dos animais, uma de cada lado, deixando aquele corredor. E ficou ali, esperando, porque ele sabia que não foi em vão que ele fez todo aquele trabalho, aquele sacrifício. Ele sabia que de alguma forma o Senhor se manifestaria. Amém? E a palavra diz que começou a entardecer e as aves vinham sobre as carcaças. Tentaram atrapalhar. Essas aves significam as distrações, demônios que tentam roubar o seu pacto, a sua aliança com Deus. Essa semana nós tivemos que enxotar algumas aves lá em Curitiba, porque só nessa semana a gente tinha levado Israel 3 vezes no hospital. E eu pensei, eu não vou falar para Maria Fernanda que eu não vou. Falei, nós vamos orar. Convoquei os irmãos da igreja, pedimos oração para o apóstolo, pedi oração para a Mafê, para as meninas da dança, e nós fomos orar. Falei, Senhor, nós vamos enxotar essas aves daqui. Porque se o Senhor é um Deus de pacto, eu quero fazer pacto com meu Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para a glória do Senhor, a enfermidade que estava nele desapareceu, ele está aí. Para a glória do nome de Jesus, amém? Aleluia, o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso. E o texto, na continuação, diz que Abraão caiu num sono profundo, porque já estava tarde. E houve um espanto e houve um terror. E quando estava escuro, o Senhor se manifestou em forma de uma tocha, de um forno fumegante, e uma tocha queimando, e ele passa como fogo por entre as metades dos animais, se comprometendo com Abraão, dizendo, eu tenho pacto com ele, eu tenho pacto com esse homem. O fogo se manifesta para selar pactos. E quando meninas da dança, ministros da adoração, quando nós desejamos o fogo do Espírito Santo, nós desejamos fazer um pacto com o nosso Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um exemplo do fogo. Podemos ler em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Levítico 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? A ordem para o sacerdote era manter o fogo aceso, não se apagaria. Quando nós lemos versículos anteriores, nós vemos que havia todo um trabalho para o sacerdote manter aquele fogo aceso. Ele tinha que retirar as cinzas do sacrifício do dia anterior, levava as cinzas para fora num lugar limpo, trazia lenha nova, colocava a oferta e o fogo ardia continuamente sobre o altar. Todos os dias a mesma coisa, rotina, servindo ao Senhor na constância. E quando nós participamos de um ministério de dança, seja do louvor, é necessário rotina, constância, zelo pelo ministério maravilhoso que o Senhor nos chamou. E dá trabalho, é trabalhoso, mas nós precisamos ter constância no serviço com o Senhor. Amém?
Mais um exemplo do fogo se manifestando para selar um pacto. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Essa história nós conhecemos. O profeta Elias desafia os profetas de Baal. Então ele toma 12 pedras, repara o altar que estava em ruínas e constrói um altar para o Senhor. E sobre as pedras ele coloca a lenha, sobre a lenha ele coloca um novilho, constrói uma valeta em volta do altar e pede: vamos encher isso aqui de água. E começa a molhar o sacrifício, molhar as lenhas, molhar o animal que está ali. Quem é de sítio ou já teve uma avó que teve fogão a lenha sabe que lenha molhada não pega fogo, né? Não pega fogo. Elias fez isso porque se o fogo aparecesse ali, ninguém ia poder dizer que foi uma obra de um homem, alguém escondido tacou fogo ali. Se o fogo pegasse, com certeza era algo sobrenatural, porque estava tudo encharcado de água, era impossível pegar fogo. Aleluia! Ele sabia com quem ele tinha pacto, e ele começa a orar: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifeste hoje aqui que Tu és Deus e que eu sou o Teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E esse versículo que nós lemos: então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras. Fogo não consome pedra, mas aquele fogo no sacrifício molhado, consumiu o pó e lambeu a água que estava na valeta, para que todos soubessem que só o Senhor é Deus, Deus de pacto. Então, quando nós queremos dançar no fogo do Espírito Santo, nós nos tornamos meninas de pacto, de aliança. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Em todas essas situações que eu li 3 situações de manifestação de fogo. Em todas elas, dá trabalho. Dá trabalho matar animais, repartir no meio, ficar cuidando para as aves não subir em cima. Eu quero dizer que é responsabilidade do ministro preparar o altar. É nossa responsabilidade preparar os altares para que o Senhor se manifeste com fogo. Não somente aqui onde nós somos vistos, mas lá no secreto. Aleluia. Ter zelo pelo altar, buscar a lenha lá na nossa casa, buscar o nosso azeite, o nosso altar individual. Ó Senhor, aqui é o meu cantinho, aqui é onde eu oro e eu busco, porque se eu chegar na igreja vazio, como que eu vou ministrar? Como que eu vou ministrar? Sem antes ter orado lá na minha casa, sem antes ter me constrangido diante do meu Deus. Altares individuais, fora do ambiente da igreja. Aqui é importantíssimo. É importantíssimo vir orar aqui, semana de oração, vigília de oração, cultos. É importantíssimo. Mas lá na nossa casa, nosso altar pessoal, aqui é o meu cantinho, aqui é o meu horário. Aleluia. Buscar lenha, buscar azeite, para a glória do Senhor. Priorizar a consagração. Isso faz de um ministério de dança, de um ministério de adoração, pessoas que estão no fogo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. O fogo também, como eu disse, se manifesta e representa a purificação. Quero ler com a igreja Malaquias 3:3.
E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Aleluia. Malaquias aqui está falando de Jesus, o refinador. Amém? Alguém aqui já teve a oportunidade de ver um ourives trabalhando? Com joia, derretendo, fazendo fundição? Lá em casa eu tenho o meu esposo que também faz joias. Então eu já vi esse processo. O ourives, ele pega o material ainda em forma bruta, a pedra, e ele vai refinar aquela pedra, porque ela está misturada com sujeira, com outros tipos de metais não preciosos, e ele coloca num cadinho. Cadinho é o recipiente onde vai o ouro ou vai a prata. E ele começa a apontar o maçarico ali para o cadinho, onde está o ouro e a prata, e começa a passar em cima da peça. E aquela peça vai mudando a sua forma, ela vai amolecendo, vai saindo toda a sujeira, toda a mistura, talvez está misturado com outros metais, e aquilo vai saindo, vai separando, e vai ficando só o ouro ou só a prata. E vai ficando mole, vai perdendo a resistência, vai ficando mole. E quando ela está nesse formato mole, ele coloca numa centrífuga, e o metal ele é chacoalhado bem forte, e ele é injetado para uma forma que vai dar o formato da joia, do anel que ele deseja. E quando ele está nesse estado, ele fica tão liso que ele reflete a imagem do ourives. O ourives pode se ver na peça. E é disso que Malaquias está falando aqui. É disso que ele está falando, que o nosso Senhor Jesus faria isso conosco. E eu comecei a imaginar a igreja como um cadinho gigante. E a cada culto, a cada trabalho, a cada congresso, gradativamente, quando nós viemos, por isso a importância de não faltar os cultos, não faltar os trabalhos. A cada culto que nós estamos dentro do cadinho, Jesus está lá com o maçarico apontado para nós. E Ele vai nos moldando, vai queimando as impurezas, vai queimando os pecados, vai queimando as misturas. Aquele que ainda anda misturado com o mundo e não sabe se está aqui ou se está lá, vai começando a se decidir no seu coração. Vai queimando. E nós vamos mudando o formato. Nós vamos ficando moles na mão de Jesus. Mole, sem resistência, sem dureza de coração. Aquele coração duro que não perdoa, que não admite isso, acaba, porque a gente vai ficando mole, nós vamos perdendo as pernas, perdendo a força do nosso braço, que a gente acha que é tão importante, é tão forte, eu consegui com o meu esforço. Que é isso? Nós vamos ficando mole na mão do Pai, mole. E Ele começa a olhar para nós e começa a se ver em nós. Aleluia, eu quero que isso aconteça comigo. Então, cada culto você está dentro do cadinho, Jesus está lá. E Jesus está lá. Uns demoram mais para amolecer, outros demoram menos. Cada um tem o seu processo, não é verdade? Aleluia. E a gente já está vulnerável, está mole, está sem as pernas. Ele nos joga na centrífuga e nos chacoalha. E sacode, sacode. Nos coloca para dançar, igual o ministério aqui estava dançando. Porque nós não temos mais resistência. E Ele nos injeta. Ele nos injeta. E nós vamos tomando a forma que Ele desejou, que Ele sonhou para nós. Amém? Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele move a nossa estrutura e as obras da carne não resistem ao fogo. A carne não resiste ao fogo. Morre para que Cristo viva em nós, para que os sonhos de Cristo se realizem em nós.
ainda que ele não vai aniquilar, a essência de Deus em nós prevalece. Aquilo de precioso que Ele colocou em mim, que Ele colocou em você, que é o ouro, que é a prata, aquilo que é forte, que é precioso, vai prevalecer no fogo. É o que vai restar, vai restar o que é de precioso em nós. E isso que é precioso é o que vai atrair as pessoas lá fora. Elas vão começar a olhar para você e falar, puxa, onde será que essa pessoa vai? Que ela é tão feliz, ela é tão alegre, ela é tão usada por Deus. Por quê? Porque a essência ficou. O maçarico ali queimou as impurezas, mas a essência de Deus fica em nós. O ouro, a prata, a joia preciosa que Ele criou nós para sermos, vai prevalecer no fogo, vai sobreviver desse processo. E nós estamos nesse constante processo de purificação. Por isso, meninas, dançar no fogo do Espírito Santo é se colocar diante dele para purificação. Purificação, ficar mole, sem resistência na mão do Pai. Glória a Deus. Aleluia. É acesa uma chama dentro de nós. Aí nós começamos a gostar de estar nos cultos. Nós começamos a desejar, que hora que eu vou para a igreja? Pai, hoje tem culto? Lá eu escuto isso todo dia. Pai, hoje tem culto? Nós começamos a desejar, nós começamos a querer. E nós ficamos como o rei Davi, quando ele trouxe a arca de volta para Israel. Aí nós queremos dançar com todas as nossas forças, para adorar o nosso Deus, porque a presença voltou. Aí como Davi a gente se alegra, celebra ao Senhor como numa noite como essa, porque a presença está aqui. Sem se importar com o que os outros vão pensar, Davi dançava com todas as suas forças. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo de fogo para purificar, quero ler com a igreja Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ele tocou a minha boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Antes de ter contato com o sobrenatural de Deus, Isaías só via o pecado da nação. Mas depois dele ter tido contato, ter sido tocado por Deus através do fogo, ele começou a olhar para ele e falou, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós temos o contato com o fogo do Espírito Santo, o pecado do nosso irmão já não importa mais. Porque a gente olha para nós e fala, quão miserável eu sou. Ai de mim, Senhor. Perdoa a mim, Senhor. Foi isso que aconteceu com Isaías. Porque ele foi purificado. E ele começou a olhar para ele. E ele pensou, perdoa-me, Senhor. Eu vou perecendo. E realmente ele estava perecendo. Aquele velho homem estava morrendo, dando lugar ao profeta que o Senhor iria usar agora, ativado pelo fogo. Quantos aqui querem ser ativados pelo fogo? Aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glórias a Deus. E ele ficou tão ousado depois. Falou, já que eu sobrevivi, meus olhos viram o Rei, e eu sou tão sujo, mas eu sobrevivi. E ele quer enviar alguém, que o Senhor fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. E ele ficou ousado.
ousado, e ele responde ao Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só para te servir, envia-me, oh, aleluia. Ele fica ousado, envia a mim, Senhor, aleluia, purificados pelo fogo, aleluia. Meninas, saiba que o Senhor vai trazer fogo sobre vocês, e quando Ele trouxer, haverá purificação na igreja. Aquele que antes cometia pecado, estava misturado com o mundo, vai começar a ser purificado pelo grande refinador que está aqui esta noite, Jesus Cristo refinador. Aleluia, 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 Jesus. Nós veremos se cumprir Salmo 104:4, que diz: faz dos seus ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. E Hebreus 1:7, que diz: e quanto aos anjos, diz, fazendo a seus anjos espíritos e a seus ministros labaredas de fogo. Aleluia! É o que nós vimos aqui, ministros, labareda de fogo. Aleluia! No grande cadinho de Deus, sendo passado fogo ali, sendo trabalhado, sendo moldado, amolecido. Toda a dureza saindo em nome de Jesus, para que possamos ficar maleáveis, vulneráveis, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Ministros como tochas, para iluminar aqueles que estão na escuridão, aqueles que olharão para você e saberão o caminho da igreja. Eu vou seguir aquele lá, porque ele vai para a igreja e ele volta tão diferente. Ele tem algo no seu olhar, ele tem um fogo diferente. Eu vou seguir. É isso que o Senhor está fazendo e vai fazer nos jovens aqui, nos ministros. Aleluia! Já tem feito, nós estamos só contemplando e confirmando aquilo que a palavra já está dizendo. Que festa linda, que tema lindo, dançando no fogo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E por último e não menos importante, o fogo da parte do Senhor é poder, é poder. No Evangelho de Mateus 3:11 diz, João Batista dizendo: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele fala, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso que eu. Então é poder para receber o Espírito Santo. Dançar no fogo do Espírito Santo é receber poder. Aleluia. João apontando para Jesus, o Todo-Poderoso, que compartilha conosco faíscas do seu poder, quando Ele nos batiza com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria, como na Judéia, como em Jerusalém, como nos confins da terra, em todo lugar. Aleluia, recebereis poder. Por causa disso que nós estamos aqui essa noite avivados, cheios do Espírito Santo, dançando, louvando ao Senhor. Porque um dia, lá atrás, alguém recebeu o poder e falou, eu vou para o Brasil, eu vou para Santa Catarina, eu vou para Palhoça. Alguém recebeu esse poder um dia. E nós aqui estamos recebendo também. Glória a Deus. Uma vez que recebemos esse poder, essa é uma dinamite, o dínamo. O Senhor nos faz explodir nessa terra. Explodir, expandir o Evangelho, expandir as boas obras do Espírito Santo de Jesus. Aleluia.
Em Atos capítulo 1, versículo 14 diz: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui relata a unanimidade dos discípulos para receber o Espírito Santo. Eles ficaram sozinhos, acostumados a andar com Todo-Poderoso. Aí agora aquele vazio, vamos nos unir, nós vamos orar, porque nós queremos a promessa que Ele falou. Eu imagino um falando para o outro: vamos, nós não vamos conseguir ir para Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, se nós formos sozinhos. Então eles se uniram como um só corpo, em oração e súplicas, para que o Espírito Santo descesse, para eles fazerem o ministério, conforme Jesus havia prometido. Sem Jesus, sem o poder de Jesus manifesto ali na frente deles, como que sobreviveria o ministério deles sem a descida do Espírito Santo? E é isso que nós devemos pensar: como o meu ministério vai sobreviver se eu não tiver o fogo queimando no meu coração? Aleluia, aleluia. Então eles unidos, unanimemente, unânime significa uma só alma, deixando as diferenças de lado, porque a gente sabe que eles eram um diferente do outro, um mais bravo, outro mais alegre, outro mais quietinho. Deixando as diferenças, vamos orar. E nós sabemos, Atos 2, que o Espírito Santo desce e batiza aquele povo com línguas como que de fogo. Aleluia, aleluia. Porque onde há união, o Senhor se manifesta. É agradável a Deus. É agradável a Deus. E uma festa linda como essa, nós sabemos, não pode acontecer se não houver união. Então o Senhor se agrada, o Senhor se alegra num congresso, onde as pessoas, as meninas, ministros se unem. Eu quero o fogo do Espírito Santo, aleluia, e Ele virá em nome de Jesus Cristo. Já vimos aqui manifesto e veremos ainda a glória do Senhor, aleluia. A união da igreja é tão importante que Davi compara ao orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, levando vida, levando frutos. O orvalho vai regando a terra e vai tornando aquele lugar belo. E ali o Senhor tem prazer. Aleluia. O Senhor tem prazer na união do seu povo. Glórias ao nome de Jesus. E para finalizar, as evidências de que nós recebemos o fogo do Espírito Santo. Como eu vou saber se eu recebi ou não, né? Às vezes fica dúvidas, né? Nós temos meninas novas aqui, adolescentes, crianças que dançam aqui, dançando no Espírito. As evidências, nós nos aliançamos com Deus, pacto. Nós fazemos um pacto com Deus e com a nossa alma. Eu vou buscar o meu Senhor. Eu vou preparar o meu altar para quando eu chegar lá na igreja, eu já encostar em outro ministro que está com os elementos também, com a lenha, com azeite, e a igreja vai pegar fogo. Essa é uma das evidências. A segunda, a rejeição, o abandono do pecado. As práticas que antes nos atraíam já não nos atraem mais. Lugares onde nós gostávamos de ir já não é tão mais interessante. Já não é mais tão interessante faltar do culto para ficar em casa assistindo televisão. Interesse nenhum mais. Rejeição do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Em terceiro lugar, recebemos poder para operar sinais, para curar enfermos, para expulsar demônios, através do ministério que vocês fazem de todo o coração, aliançadas com Deus. Amém? Essa noite o Senhor encontra aqui um ambiente propício para se manifestar com o seu fogo. Amém? Glória a Deus. Quem dança no fogo do Espírito Santo não dança
por performance, mas dança porque é um altar vivo, purificado e cheio de poder. Amém? Gostaria de orar com a igreja, se puderem se colocar em pé. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Gostaria de convidar os pastores, os irmãos que ajudam a orar, aqueles que desejam ser um altar vivo aqui, um sacrifício vivo ao Senhor, que desejam ser purificados pelo fogo do Espírito Santo e que desejam receber poder. Nós cremos que todos aqui desejam. Então vamos orar, nós vamos receber oração com imposição de mãos e o Senhor fará. Amém? Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória. Juventude, desce aqui. Desce aqui, juventude. Vem receber poder. Vem receber nessa noite. Receber a unção do Espírito. Enche-nos, Senhor, da tua glória. Enche-nos, Senhor, da tua presença. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos, Senhor, falar em outras línguas. Queremos receber, Senhor, variedades. Queremos, Senhor, receber interpretação, papai. Queremos, Senhor, o dom de profecias. Queremos, Senhor, o dom de curas, dom de revelação, papai. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, isso que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar
vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração, pois de que vale ter as poesias mais lindas e as harmonias mais brilhantes, tiram a verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios da minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, arde em nós, Senhor, teu fogo, arde em nós, Senhor, teu fogo. Vem com teu fogo sobre esse lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos cheios, 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 cheios da tua glória. Tua presença, tua presença, Senhor. Tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. A presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo.
fogo nos olhos. Minhas lamparinas estão acesas. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção a porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor. Estão acesas. Oh, meu Deus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro meu Jesus entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. que o Senhor deseja estar todos os dias. Oh, faz as nossas vidas um lar onde a tua presença habita. E se tiver alguma coisa fora do lugar, arruma a casa, Senhor. Oh, meu Deus.
os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Que ambiente de glória, irmãos. Quem foi edificado esta noite, amém? Queridos, chegamos ao encerramento. Quero agradecer as meninas desse ministério, a nossa líder, as professoras, e dizer que todos recebemos de Deus com o trabalho que foi entregue neste lugar. Estão de parabéns. Eu quero que a igreja aplaudam essas meninas nesse momento, amém? Aleluia. Irmãs, não vão para casa sem lanchar, sem cumprimentar o seu irmão, sem compartilhar do que Deus fez essa noite. Tem um cachorro quente, tem bolinho, tem suco. Então, ninguém vai para casa correndo. Amanhã pela manhã, 9h30, temos café e logo em seguida já iniciaremos um culto poderoso neste lugar. E às 19 horas, o nosso culto da noite, amém? E neste momento eu quero convidar o pastor Elenay, que estará fazendo uma oração, estará entregando o nosso culto, encerrando esse congresso de dança, amém? Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Todas as meninas da dança, vêm aqui na frente então, todas que estiverem aqui. Isso. Glória a Deus. Amanhã elas vão dançar uns 2 louvores aqui na igreja também. Vai ser lindo. Estenda a sua mão para cá, igreja. Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, forte em batalha, e o Teu nome, Senhor, foi engrandecido mais uma vez, através das nossas filhas, Senhor. E nós pedimos que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida da Maria, aleluia, e de todas as meninas que fazem parte, Senhor, deste ministério. Esteja abençoando-as de maneira, Senhor, sobrenatural, trazendo sobre elas, Pai, os dons do Espírito, que é o desejo do coração, Senhor, das Tuas filhas. Que cada uma delas, Pai, possa ter variedades de língua, aleluia, e conforme diz a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja liberando sobre elas, Paizinho, interpretações, revelação, Senhor, aleluia, dons para curar, para operar no sobrenatural, Pai. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre o ministério de dança, em o nome poderoso de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Maria Fernanda. Agradecendo a Maria Fernanda, agradeço a todas. Obrigado, pastora Luana. Obrigado, pastor Joab, pastor Joelso, pastora Rosane, os irmãos que vieram. A palavra
veio ao nosso coração e nos encheu da presença do Senhor. Amém? Vamos dar o nosso brado. Quem vive ao seu nome e ao povo de Deus, vitória!